Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Pedido de impeachment de Lula ultrapassa 90 assinaturas em menos de 24 horas. É isso mesmo. A onda de críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva ganha força no Congresso, com mais de 90 deputados federais assinando o pedido de impeachment. As recentes comparações feitas por Lula, equiparando as ações de Israel em Gaza ao regime nazista de Hitler, são o estopim deste movimento. Já são 91 deputados que endossam até agora o pedido de impeachment de Lula, por causa dessa comparação feita pelo presidente brasileiro entre ações de Israel na faixa de Gaza ao extermínio de judeus por Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Entre os signatários, a deputada Silvia Oipi disse que as falas demonstram que o presidente desconhece a história de sofrimento de um povo. O vice-líder da oposição na Câmara, Maurício Marcon, cravou a expressão lulazismo. Já o deputado Luciano Zucco afirmou que Lula e o PT são companheiros de uma longa lista de ditadores, genocidas e grupos terroristas, como Fidel Castro, Muammar Gaddafi, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Ford de São Paulo, PC cubano, sandinistas, MST, Hamas. O grupo terrorista, aliás, parabenizou, como já disse aqui o Augusto, a fala de Lula. Na nota publicada no canal dos extremistas no Telegram, o Hamas pediu que o Tribunal Internacional de Justiça leve em consideração a declaração do presidente. Depois do elogio feito pelo Hamas, é claro que não poderia faltar a mulher de Lula, Janja da Silva, disse estar orgulhosa do marido. Segundo Janja, ao comparar o conflito entre Israel e Hamas ao Holocausto, ele se referiu, abre aspas, ao governo genocida e não ao povo judeu, fecha aspas. O Lula cometeu claramente o crime de responsabilidade porque ele tomou partido numa guerra. Tomou partido. Ele escolheu um lado. O Congresso não examinou o assunto, o Itamaraty não examinou o assunto, ele tomou o partido, ele apoia o Hamas, porque o Israel é a reencarnação do Hitler. A Gleisi Hoffmann, que mente mais do que respira, vem de novo com a conversinha de que o problema é o governo de extrema-direita do Netanyahu. Não. O Lula não se refere ao governo de Israel. Ele diz Israel. Israel. Ele está ofendendo todos os judeus. O Brasil tem uma imagem, tinha até agora uma imagem boa em Israel, pelo trabalho diplomático que é encarnado pela figura do Oswaldo Aranha. O Oswaldo Aranha, em 1947, se eu não estou enganado, quando houve a partição da Palestina, a divisão, ele é do antigo protetorado inglês, né? Sim. Eram dois estados. Os árabes, não os palestinos, não aceitaram a existência de Israel. E é pelo fim de Israel e depois de todos os que professam outra religião que o Hamas mata, assassina pessoas o tempo todo. Eles querem a todos os outros depois, todos os cristãos, todos, porque é um bando de assassinos. Israel devolveu aos palestinos a faixa de Gaza, sem condições, não estabeleceu condições nenhuma. Foi devolvido à Organização de Libertação da Palestina, né? Foi eleito o Hamas, que estabeleceu a ditadura, que não fala em Palestina, não defende palestinos. Eles querem
aquela história do rio ao mar, ou seja, o extermínio de Israel. Foi isso que o Lula defendeu. E isso é crime de responsabilidade. É crime de responsabilidade. E tem de pagar por isso. E ele reage com arrogância. Convoca o embaixador, né, do Brasil em Israel para conversar. É conversar o quê? Ele não pede desculpas, porque ele fica se achando, né, mas um tremendo homem, sedutor, estadista, ouvindo a conversa da mulher que provou que o Brasil é o país das oportunidades, né? Namorada de preso há 6 meses, primeira-dama logo depois. A Janja tem orgulho do marido, ela também tem orgulho do namorado preso, presidiário, então essa se orgulha de qualquer um. Agora, essa é a plateia do Lula, essa é a plateia. Em determinados momentos, se alguém faz alguma declaração, eu me baseio em quem apoia para saber que o sujeito disse uma enorme bobagem, né? Ou fez uma declaração criminosa. Vê quem elogia. No dia em que eu for elogiado pela Gleisi e pela Janja, podem me prender. Alguma coisa eu fiz é grave. E o Lula está se achando. Ele acha o máximo, né? O meu boy. Ela fala, você é o máximo. Está todo mundo impressionado que você disse o que todo mundo pensa. No PT é possível, no resto do mundo não. Civilizado, né? Me refiro ao mundo civilizado. É que o assunto é tão grave do ponto de vista não só histórico, na forma como afronta a história, na forma como desdenha da história, na forma como profana a morte de 6 milhões de judeus, na maior atrocidade humana da história da humanidade, 6 milhões de judeus foram mortos por uma decisão de Estado do então nacional-socialismo dos nazistas, de Adolf Hitler. Nós estamos falando de crianças colocadas, famílias inteiras colocadas em fornos. Foi exatamente isso que os nazistas fizeram apenas porque eram judeus. Mas vamos lá. A frase da Janja, com a infelicidade peculiar, ela tenta, o que se usa dizer aí, passar pano na frase do marido falastrão e que obviamente compromete toda a história da diplomacia brasileira. Eu vou inferir um pouco no que Ana Paula fez menção. Do ponto de vista diplomático, entendendo toda a história da diplomacia do mundo, isso não é que é exatamente sem volta, mas isso é grave por um bom período de tempo. Olhando para, não exemplos semelhantes, porque nem os países árabes, que são inimigos de Israel, já fizeram tamanha inferência para comparar, por exemplo, qualquer coisa com o Holocausto. Acusam o presidente e o primeiro-ministro, acusam Israel, fazem, obviamente, dentro de uma retórica bélica, né, de versões sobre tudo que se passa. Mas nunca se viu esse tipo de comparação. Veio o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, que não representa o Brasil, até porque as pesquisas recentes sobre o assunto mostram que a maioria dos brasileiros é contra essa declaração de Lula, ou que Lula pensa sobre esse conflito, entende Israel exatamente como vítima de um crime de humanidade, como de fato foi. Eu faço referências com muita frequência aqui. Era um 7 de outubro do ano passado, um dia até então normal, quando o Hamas, tropas do Hamas, ou seja, terroristas do Hamas, invadem um solo soberano e matam civis indefesos. O nome disso no direito internacional é inequívoco, é crime contra a humanidade. Nós não vimos o governo brasileiro condenar o Hamas com a força com que ele faz agora para tentar colocar Israel no mesmo patamar do partido nazista, do nacionalsocialismo. Nós não vimos, por exemplo, o presidente Lula se compadecer de forma verdadeira, profunda, com os familiares todos daquelas pessoas mortas ali, não só de israelenses, não necessariamente judeus, as pessoas estavam em suas casas e foram mortas. E brasileiros. E brasileiros. Tem um brasileiro ainda, o Augusto citou, eu tenho o nome do brasileiro aqui, que está lá ainda, Michel Nisenbaum,
aliás, se não me engano, é um avô, inclusive. Os netos perguntam do avô com muita frequência. A questão do que se fez ali é que, do ponto de vista diplomático, é muito difícil uma saída para uma situação dessa, porque, como já fez menção o Silvio e o Augusto, você não tem solidariedade do mundo a Lula. Não tem ninguém apoiando a declaração de Lula. Essa alegada boa intenção dele em relação às pessoas mortas durante o conflito em Gaza, não tem, porque a declaração que ele fez é simplesmente tirar de Israel todo o direito que tem de defender, porque Israel não está lutando contra os palestinos, Israel está lutando contra os terroristas do Hamas e tentando recuperar pessoas sequestradas que ainda estão reféns do Hamas. Alguma referência de Lula em relação a isso? Isso é uma condição sine qua non, para usar um pouco de latim aqui, se me permitem, para qualquer avanço. Libertam-se os reféns, porque os reféns são civis. Nós não estamos falando de soldados presos. Não é uma guerra de um Estado de Israel, de soldados contra civis, não, de soldados contra terroristas, soldados do terrorismo. Essa é a declaração. Lula não faz referência disso em nenhum momento. Ou seja, como conseguir apoio de qualquer nação relevante do mundo ocidental democrático em relação a tudo que Lula disse? Não teve. Teve uma declaração de apoio de quem? Do Hamas. O Hamas, que é um grupo terrorista e que o governo brasileiro se esquiva de chamar de terrorista porque diz que a ONU não o reconhece. E precisa. Para uma série de coisas que a ONU não faz, o governo brasileiro se estende, inclusive em criticar a ONU em outros pontos. Silvio, o pedido aí do impeachment já tem assinaturas até de aliados, né? Pois é um número já considerável, são 24 horas praticamente dessa fala tenebrosa do presidente, e a Câmara já tem, numa segunda-feira, voltando desse período de carnaval, agora que o Congresso de fato começa a trabalhar, começam as sessões deliberativas, e você já tem 90 assinaturas, é um número que vai subir, são vários partidos representados, não são só partidos de oposição, como você bem lembrou, são partidos que têm ministros, partidos que fazem parte, que têm o seu quinhão na esplanada dos ministérios. O que é que isso significa? Que um governo que já não tem força no Congresso Nacional, já começou o ano, aliás, em pé de guerra com Arthur Lira, presidente da Câmara, vai ter mais dificuldades daqui para frente. Um presidente que com 13, 14 meses de governo pode enfrentar um processo de impeachment, a gente sabe que processo de impeachment é político, passa pelas ruas, passa pelo povo nas ruas, mas também passa pela falta de apoio no legislativo. Aconteceu assim 2 vezes já desde a redemocratização do país, tanto com Collor quanto com Dilma Rousseff, nós vimos o que é a perda da estabilidade. Quando você não tem cadeira, você não tem voto, geralmente o presidente cai. Então Lula passa a enfrentar mais uma situação adversa dentro do Congresso Nacional. Justamente porque, repito, cometeu crime de responsabilidade, isso está amparado, Lei 1079/1950, artigo 5º, ele comprometeu a neutralidade do país, ele fez uma manifestação contra uma nação, um Estado constituído. Aliás, é importante a gente lembrar, no caso de Israel, da figura de Oswaldo Aranha, que ele também desrespeita a memória de Oswaldo Aranha nessa hora e tenta se meter numa guerra, eu vou insistir nisso, em que ele não foi chamado. Ele não foi chamado a se meter nesse conflito. Piotr bem lembrou aqui, países que demonstram hostilidade a Israel, inclusive por questões ideológicas, não cometeram tamanha verborragia, não cruzaram a linha vermelha, como disse Benjamin Netanyahu. E ele tenta colocar em patamar de equidade os terroristas do Hamas e Israel, que defende a sua existência nessa hora, a sua segunda independência. Nós estamos falando aqui da guerra entre a barbárie e a escuridão contra a civilização de um Estado que representa uma democracia, praticamente uma ilha naquela região. E ele tenta estabelecer parâmetro de equidade como se isso fosse possível. Não, não é possível. Não se trata de soldados israelenses atacando vítimas civis, mulheres e crianças. Não. Inclusive porque naqueles hospitais ou no hospital que foi citado por ele, ali há túneis e ali funcionava um QG do Hamas, grupo terrorista, palavra que ele tem dificuldade de se manifestar. E encerro lembrando que lembrar o Holocausto nesta hora é muito mais grave. É você recorrer à treva, à escuridão. E Lula não representa os brasileiros, Lula deve desculpas ao povo judeu e Lula muito menos ao falar esse tipo de barbaridade
está falando em nome da defesa ou da criação do Estado da Palestina. Não tem nada a ver. O Hamas não tem nada a ver com o Estado da Palestina e com árabes. Nada a ver. O Hamas é a maldade, é a escuridão e precisa ser combatido. Não haverá paz com o Hamas. Lula é primeiro presidente da história do Brasil a ser banido por um país. Veja o vídeo. Primeiro eu quero começar esse vídeo parabenizando a nossa Suprema Corte. Barroso, Fachin, Lewandowski, Alexandre de Moraes, parabéns. Vocês conseguiram escrever a história. Não é só do Brasil não, a história mundial. Graças ao assíduo, ao fervoroso trabalho dos senhores ao longo do ano de 2022, descondenando Lula, facilitando a ida dele à presidência, impedindo o oponente de fazer campanha, vocês conseguiram colocar na presidência do Brasil, pela primeira vez na história, um presidente que é considerado uma persona non grata, uma pessoa que não pode mais visitar, um presidente que não pode entrar em um país. Tamanhas besteiras que ele vem pronunciado. Olha, isso sinceramente foi um trabalho em conjunto. Isso não é algo que o Lula conseguiu sozinho. Teve todo um trabalho por trás, teve toda uma equipe que trabalhou por trás ativamente para fazer com que esse cara chegasse à presidência. Tiraram da cadeia, responsável pelo maior esquema de corrupção que o mundo já viu, um mentiroso costumais, um mitomaníaco, e vai e coloca ele na presidência. Beleza, e agora, meus amigos, o país que está sendo atacado pelo grupo sanguinário terrorista Hamas, a única democracia do Oriente Médio, depois das falas e declarações antissemitas e nazistas do Lula, acaba de banir o presidente do Brasil. Não estou brincando. Tá aqui, ó. Vamos dar uma olhada? Israel exige desculpas e declara Lula persona non grata. O que é persona non grata? É uma pessoa que não é bem-vinda. Lula não pode mais ir a Israel em viagens oficiais como um representante político. Para Israel, Lula e um saco de estrume é a mesma coisa. O governo israelense decide mudar protocolo e realizar reunião com o embaixador do Brasil no Museu do Holocausto em Jerusalém. Convidaram o embaixador no Museu do Holocausto, onde se mostra lá a história dos 6 milhões de judeus que foram executados pelo nazismo, a mesma ideologia que o Lula está praticamente se tornando agora, né, incorporando para si. E aí o que o Lula fez? Lula mandou o embaixador voltar para o Brasil. Ou seja, ele não quer mais apaziguar, ele não quer paz, ele quer guerra com Israel. É isso, Lula quer guerra com o único país democrático do Oriente Médio que sofre ataques constantemente e vem sofrendo há 60 anos. Parabéns, STF, parabéns, Lula, parabéns à imprensa também, porque vocês conseguiram, cara. O Brasil entrou para a história. Pela primeira vez, um presidente do Brasil é banido, é excluído, é impossibilitado de visitar um país da nossa nação. Assim, ele vai continuar viajando para Venezuela, para Cuba, para China, deve fazer uma visita na Coreia do Norte, adora ir em ditaduras da África, estava agora na Etiópia, mas países democráticos não aceitam mais. Então vamos lá, está financiando a agência que foi acusada, que descobriram que estava ajudando no ataque do Hamas, tá financiando, pediu para que outros países voltassem a financiar essa agenda. Tem uma fala nazista na Etiópia um dia anterior, falando que o Estado é que tem que cuidar de tudo, que é contra o neoliberal. E agora tem uma fala nazista. O que é curioso, né? Porque a esquerda acusa todos e todas e todes de nazistas. Mas são eles que fazem as falas mais nazistas. Ou seja, defender judeu hoje virou nazismo. A única coisa que não é nazismo hoje é matar judeu, parece. Tudo virou nazismo, menos apoiar quem mata judeu, dar dinheiro para quem mata judeu, entrar em guerra com o país judeu, ser expulso de país judeu, tudo. Atacar o judeu não é nazismo, defender é. Se você defender Israel, aí você é um fascista nazista. Então, parabéns aos envolvidos. Cara, isso é uma vergonha. Cara, a gente tá falando de uma vergonha atrás da outra. O Hamas agradeceu o Lula, meu irmão. Deixa isso assentar um pouquinho aí no seu estômago. O Hamas, sabe aquele grupo que arranca a cabeça de criança, estupra mulher, queima a família viva, mata jovens numa rave? Agradeceu o Lula. Fantástico, ontem não falou nada sobre isso, né? Como se não tivesse acontecido. É o cúmulo. Cara, que vergonha. Eu fico pensando nesse pessoal que fez o L achando que o amor tava voltando. Que vergonha.
Exército vê com preocupação desgaste entre Brasil e Israel. Discussões são vistas na fase político-estratégica, ainda sem efeitos práticos até o momento. O estremecimento de relações entre Brasil e Israel causou preocupações no Exército quanto à continuidade de projetos em que existam acordos de transferência tecnológica entre os países. Integrantes da Força Militar avaliam que, se a briga for além, projetos na área de armas e comunicação em vigor no Brasil, com utilização de tecnologia israelense, poderiam ser prejudicados. Por enquanto, as discussões são vistas na fase político-estratégica, ainda sem efeitos práticos, mas o cenário está sendo acompanhado com atenção. Entre diplomatas brasileiros, a avaliação de que o meio militar seria um dos principais impactados por uma eventual ruptura de relações. É uma guerra diplomática entre dois governos erráticos. As Forças Armadas do Brasil têm interesse em muitos equipamentos e programas de Israel, que são sofisticados. O que for comercial deve continuar. O que for de estado a estado pode sofrer algumas interrupções, afirmou à CNN o diplomata e professor Paulo Roberto de Almeida. E outra notícia já na tela. Urgente. Bolsonaro resiste às ações ilegais da PF e afirma que não vai depor sem ter acesso aos autos. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro acaba de tomar uma postura firme e inédita contra a perseguição que vem sofrendo. Após ser intimado pela Polícia Federal para depor, Bolsonaro informou ao Supremo Tribunal Federal que opta por não prestar depoimento. Por meio de seus advogados, Bolsonaro disse ter intenção de colaborar com as investigações, mas que só conversará com a PF quando tiver acesso integral a todas as mídias dos aparelhos celulares apreendidos em operação contra ele. A defesa alega que ainda não teve acesso à mídia, com conversas, textos e elementos da investigação, que, se disponibilizados em sua integralidade, poderiam inclusive contribuir de maneira significativa para a comprovação da inocência do peticionário e o esclarecimento da verdade real, um princípio essencial de uma sociedade justa e democrática, fundamentada nos pilares do Estado de Direito. Assim, em decorrência de falta de acesso a todos os elementos de prova, peticionário opta por enquanto pelo uso do silêncio, não abdicando de prestar as devidas declarações assim que tiver conhecimento integral dos elementos, completaram os representantes legais do ex-presidente. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.